Sejam bem-vindos ao MegaCons. Hoje é o MegaCons de número 176 e o tema é autodeterminação cosmoética, né? A sugestão desse tema, eu queria agradecer ao professor Bernardo Farina, que sugeriu esse tema muito apropriadamente essa semana, né? E a gente vem num crescendo aí, porque na semana passada a gente falou de coerência, então tem muita relação com o que a gente vai falar hoje, que é a autodeterminação cosmoética. Eu vou colocar aqui alguns slides para a gente começar a conversa, só para dar uma introdução do que seria esse tema da autodeterminação cosmoética, né? E é claro que ele é um tema muito falado pelo professor Valdo, muito falado na Conscienciologia, e se a gente for estudar isso hoje em dia, por exemplo, na internet ou em livros, vai ver que, por outro lado, é um tema também muito contaminado com a questão da autoajuda, né, de frases motivacionais mil. Então, a gente tem que ter esse cuidado mais científico de tentar estudar a autodeterminação cosmoética de uma forma, de uma abordagem um pouco mais científica, né? Se a gente for pensar qual é a relação disso com a conscienciologia, a primeira coisa que me veio à mente é o seguinte: o professor Valdo, ele falava que o megatrafor dele, no caso do Zéfiro e dele, Valdo, é a autodeterminação. Então, lá no livro do Zéfiro, a gente tem algumas passagens lá escritas pela professora Mabel, em que ela fala isso. O próprio professor Valdo fala que ele já tinha percebido há muito tempo que o megatrafor do Zéfiro era a autodeterminação. Então, tem uma pensata no léxico que ele fala o seguinte: autodeterminação, autopensene javalínico. E vocês já devem ter ouvido o professor Valdo falar em Tertúlia que ele tinha um temperamento javalínico. Quando ele via um problema, ele não contornava, não mudava a direção, ele passava por cima do problema e resolvia, né? Então, essa é mais ou menos o resumo do que a gente quer entender com autodeterminação cosmoética. Uma outra relação que a gente pode fazer com a conscienciologia é que a autodeterminação ela está na base da nossa autoproex e da evolução de um modo geral, né? Se a gente pensar, por exemplo, a autodeterminação, ela vem sempre ligada com as ideias de automotivação positiva, um autoposicionamento cosmoético, aquela autodecisão de destino, por exemplo, que o inversor tem que tomar quando mais jovem e que o reciclante tem que também tomar depois que ele fica mais lúcido. A vontade inquebrantável, né, que a gente fala bastante, mas é tão difícil de alcançar e de entender. E principalmente o continuismo, né? Quando a gente fala de autodeterminação dentro da conscienciologia, isso não diz respeito só ao ato de você decidir e determinar, uma coisa pontual. Ela também envolve o ato de você ter o continuismo, ou seja, você decidir, determinar e levar à frente sem esmorecer. Então, a autodeterminação envolve você ter a força de vontade para não desistir daquilo que você mesmo determinou. E isso tudo junto, então, a gente chama de autodeterminação, seria um conceito complexo, né? Envolvendo vários fatores. Dentro da psicologia, né, eu estava estudando, tem uma abordagem muito interessante que vale a pena trazer aqui para a gente pensar, talvez vocês já saibam, mas existe uma coisa que chama teoria da autodeterminação, que é desses dois pesquisadores aí de 1985, e eles trouxeram o seguinte: bom, a autodeterminação é a habilidade de fazer escolhas e determinar a própria vida. Muito bem, né? Só que eles contextualizaram a autodeterminação dentro de um modelo ou de um panorama psicológico em que a nossa vida ou nossa realização ela cabe dentro de 3 necessidades básicas. Todo mundo busca, então, uma certa autonomia de poder decidir o próprio destino, de ser dono do próprio destino. Todo mundo busca também desenvolver suas competências, ou seja, a gente quer expressar e saber que a gente é capaz de fazer algumas coisas, aquilo que a gente quer, né? Ter várias competências e habilidades. E, por fim, há uma busca em todos nós de uma certa conexão com o grupo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no nosso caso da Max ProEx, isso é muito evidente. A gente se insere dentro da Auto ProEx, mas a gente se insere também dentro da Max ProEx. Ou seja, o grupo, para a gente, no nosso caso da nossa autodeterminação, tem um papel muito importante. Muitas vezes é o grupo que dá sustentação e dá os fatores para que a gente determine e siga em frente.
Essas são as 3 necessidades básicas humanas. E esses pesquisadores também, de um jeito muito interessante, é isso que eu quero reforçar aqui, associaram a autodeterminação ao tipo de motivação que a gente tem na vida. Então, tem uma relação muito profunda entre o que você determina, a sua autodeterminação, e o que te motiva. Quais são os fatores que te motivam, né? Eles dividiram em 2 tipos. Uma motivação extrínseca, que vem de fora, e uma motivação intrínseca, que vem de dentro da pessoa, né? Até aí, muito bem. Só que eles criaram a seguinte ideia. Existe um contínuo da autodeterminação em todos nós, em que a gente recebe elementos externos, extrínsecos e internos, isso tudo ao mesmo tempo. E a gente passa de um momento de não determinação, ou seja, em que a gente não tem autodeterminação, até um outro extremo melhor, que a gente vai chegar depois, que é a autodeterminação propriamente dita. Então, dentro desse contínuo, a gente navega. E o ideal é a gente ter o máximo possível de motivação intrínseca, aquela que não depende dos outros, não depende dos fatores externos, e sim depende da própria consciência dos valores dela, né? Se a gente pudesse colocar dentro de um gráfico, como eles colocaram, a gente diria que num extremo de não autodeterminação, a gente tem a pessoa que não tem motivação, né? Então, ela, por exemplo, ela não tem nada que regule ela tem dificuldade de atender às necessidades dela, e então, com isso, a gente passa depois para a motivação que vem de fora. Começa com uma motivação extrínseca, que é totalmente externa. Então, a gente fica guiado, né, e fica regulado por problemas de recompensa e punição. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo de uma pessoa que está fazendo dieta, né? A pessoa que está fazendo dieta, ela pode ter ali um momento em que ela não vai ter motivação nenhuma para fazer, ela não tem interesse nenhum em melhorar a alimentação dela, e ela depois passa para um momento em que ela vai pensar em fazer uma regulação na alimentação, mas não porque ela quer propriamente, mas, por exemplo, porque existe um peso externo. Pode ser pelo trabalho, pode ser pela condição dela de saúde que não está boa, isso vai aumentando, né? De uma regulação, de uma motivação totalmente externa, ela vai sendo introjetada dentro da pessoa, ou seja, ela pega aquilo para ela, né? Então, em vez de uma recompensa externa, ela dá uma autorrecompensa. Em vez de uma punição que vem de fora, por exemplo, do trabalho, da sociedade, dos padrões da sociedade, ela já faz uma autopunição. Depois, ela faz uma identificação dessa motivação que vem de fora com os próprios valores pessoais. Então, ela vê, puxa, realmente, eu tenho que melhorar a minha alimentação, ou vamos dar um outro exemplo, eu tenho que parar de fumar, né? Mas isso não só porque a sociedade diz, porque realmente isso tem uma importância para mim, isso vai fazer bem para a minha pessoa, ela já começa a se identificar com aquela motivação. Indo um pouco mais para dentro, existe a motivação integrada, que é quando você, então, junta, faz uma convergência daquilo que vem de fora, aquilo que te impulsiona de fora, com aquilo que você já compreende que são os seus valores, né, e a sua autoconsciência, ou seja, você fica lúcido de que aquilo que é uma motivação extrínseca também é importante para você. Por fim, chegando no final, a motivação ela fica basicamente intrínseca, ou seja, ela vem de dentro da pessoa, e aí existe um interesse pessoal autêntico da pessoa em tomar aquela atitude, né? Por exemplo, ela pode pensar, não, eu quero parar de fumar, ou seja, eu não fumo, porque isso realmente faz bem para mim, e eu quero estar 100% bom para cumprir minha ProEx. Meu soma tem que estar 100% em cima do lance para cumprir minha ProEx. E aí vem aquela condição da autorrealização, né? Que aí vem uma exposição da motivação totalmente intrínseca. Então, a gente navega lá de um momento de não autodeterminação até isso que é o tema de hoje, que é a autodeterminação plena, né? Aquela que é intrínseca e que realmente pode ser chamado de autodeterminação, né? Eu pensei em alguns exemplos, por exemplo, no nosso caso, dentro da conscienciologia, uma falta de motivação total, ela pode ser, por exemplo, o resultado de um assédio, de uma subjugação por uma consciência ou por uma consciex, né? Ou uma subjugação energética, a assídia, né? Uma motivação totalmente externa pode ser a pessoa que fala assim, não, eu quero evoluir porque eu tenho medo da Melex.
ou eu quero evoluir porque eu não quero voltar para a baratrosfera, né? Isso é uma motivação externa. Uma motivação introjetada é quando a pessoa começa a entender e tem contato com a escala evolutiva. Então, ela vê aquilo, que é aquela classificação da evolução conscienciológica, e introjeta aquilo para dentro dela. Ela começa a se comparar internamente com aquilo que está fora. Uma motivação identificada pode ser, por exemplo, a pessoa que começa a pensar na interassistência. E veja que a gente ainda identifica um pouco, ou seja, a interassistência, ela não é 100% para a maioria de nós uma condição natural, uma segunda natureza. A gente, de alguma forma, ainda força a interassistência, porque a gente está aprendendo como isso funciona. No momento que a gente integrar isso totalmente, vai ser o max fraternismo. Aí você realmente vai expressar a fraternidade de uma forma natural, aquilo que a gente chama de uma segunda natureza, né? E a motivação totalmente intrínseca, quando você já introjeta isso, já domina essa característica, aí vem a autodesperticidade. Tem uma pensata, que é a pensata 40, em que o professor Valdo fala o seguinte, ele relaciona a autodesperticidade com a autodeterminação. A autodeterminação é o fator mais efetivo para a vivência da autodesperticidade. Na autodesperticidade, a paraperceptibilidade se desenvolve mais intensamente, com a paramatemática evolutiva elevada às sutilezas dos lampejos da cosmovisão. Então, quando a motivação ficar paramatemática, aí sim a gente vai poder dizer que a gente tem autodesperticidade, ou seja, não é aquela desperticidade que é devido ao amparador, que é devido ao trabalho que você está fazendo no momento, que é devido a um EV que você faz, não, ela é aquela coisa que vem de dentro, né? Ela é auto, ela brota de você, independente dos amparadores. Muito bem. Dentro da conscienciologia, então, né, a gente tem algumas diferenças, essa é a autodeterminação do ponto de vista da psicologia. Dentro da conscienciologia, a gente pode fazer algumas relações entre atributos da consciência e a autodeterminação propriamente dita. Eu peguei algumas pensatas aqui do léxico e coloquei na forma de esquemas. Eu achei que ficou bacana para a gente poder entender. A primeira é o seguinte, a autodeterminação, quando evolutiva e cosmoética, é a reunião da vontade, da autodecisão e da autodeliberação da consciência ao mesmo tempo. Então, a autodeterminação não é só a decisão, né? Não é só aquele momento que você determinou, mas é mais. É a vontade, a decisão e a deliberação, pelo menos, ao mesmo tempo, né? E depois, como a gente viu, você tem que manter a sua autodeterminação com o tempo. Senão não adianta nada você ser autodeterminado num momento e no outro tempo você esmorecer. A segunda pensata é o seguinte, o autoconhecimento é a base da autoconfiança. A autoconfiança surge da autodeterminação, que nasce da autossuficiência, que por sua vez deriva do autoconhecimento. Então o professor Valdo juntou nessa pensata autoconhecimento, leva à autossuficiência, leva à autodeterminação, e isso tudo vai dar naquilo que a gente quer, né, que a gente deseja no nosso trabalho, que é a autoconfiança cosmoética, evolutiva, né? E ela só aparece, de fato, de um modo mais profissional, quando você tem esses outros fatores por trás, entre eles a autodeterminação. Uma outra pensata diz que a autoconfiança se mescla com a autodeterminação, compondo a verdadeira estrela guia do líder assistencial. Então, todos nós que já chegamos à conclusão que não tem como evoluir sem assumir liderança interassistencial, a gente tem que juntar a autoconfiança que se tem, e a autoconfiança a gente viu que vem do autoconhecimento, vem de toda da autocognição, de tudo mais, com a autodeterminação. Desses dois fatores nasce o líder interassistencial. Uma outra condição bem interessante é o seguinte, relaciona o autoabsolutismo à autodeterminação. Diz que o autoabsolutismo cosmoético, é a unidade de medida, né? A autodeterminação é a unidade de medida do autoabsolutismo. Então, eu estou lembrando aqui do memorando. O memorando é aquela placa, né, que está fixada lá na parede do tertuliário. O professor Valdo pediu para colocar esse memorando, que são uma listagem de, se eu não me engano, são 16 itens, que dizem para a gente quais são os próximos passos à frente.
Memorando vem de memória, né? Então é aquilo que a gente não pode esquecer dentro da evolução. Memorando vem também daquela ideia de você colocar o papelzinho no bolso e você ficar sempre olhando, né? Você nunca esquece. Então é como se fosse um código pessoal de cosmoética da evoluciologia. Esse é o memorando. E um dos itens, o primeiro item é o autoabsolutismo. Vocês devem lembrar do professor Valdo falando muito sobre o auto-orto-absolutismo. E a unidade de medida do auto-orto-absolutismo é a autodeterminação. O que significa? Se você quer saber como está o seu auto-absolutismo, veja como está a sua autodeterminação evolutiva. Muito bem. Então, a gente sabe que a autodeterminação ela é importante, ela é estudada inclusive pela psicologia, a gente sabe que ela é estudada também pela conscienciologia, que tem algumas nuances na conscienciologia que envolvem vários fatores, porém, o importante não é só a autodeterminação em si, é a qualificação dela. Essa Pensata 28 fala muito bem sobre isso. Na hora em que a pessoa decidiu cosmoeticamente, decidiu mesmo. Então, que chova canivetes, não volta atrás porque confia na própria decisão. Isso é o auto-orto-absolutismo. Assim começa a autodeterminação cosmoética, prioritária, teática e vivida. Contudo, não adianta a pessoa ser apenas determinada, é necessário qualificar a determinação. Então, o que significa isso? Não basta só você ser firme, você ter decisão, ter o continuismo, você tem que saber para onde você está determinando. Que tipo de determinação é essa? Ela é cosmoética? Ela é evolutiva? Ela é interassistencial? Então, a gente pode pensar o seguinte, nem toda determinação é cosmoética, né? Por exemplo, existe o cara teimoso. O cara teimoso é aquele cara que é extremamente determinado, na verdade ele é obstinado, só que ele não arreda pé da decisão dele. Então, essa autodeterminação ela tem que ser muito bem qualificada, né? E a gente tem que lembrar, ou tem que, na verdade, fazer essa pergunta. A autodeterminação para a gente, ela é um trafor ou um trafar? Se ela é teimosia, é um trafar ainda. Então, ela tem que virar um mega trafor no nosso caso, né? A teimosia é uma coisa muito interessante, né? A gente pode pensar o seguinte, existe aquela pessoa que diz assim, não, eu sou muito determinado. Desistir não faz parte do meu vocabulário. E aí a gente diz, olha, de acordo com a holomaturologia, existe um momento de abrir mão, sim. Existe a omissão superavitária, existe tudo que a gente pensa, né? Quando a gente coloca uma frase muito peremptória, a gente tem que estar muito lúcido para o que está falando e se perguntar se é assim mesmo, né? Porque a evolução, a gente sabe, ela tem muitas particularidades. Então, cada caso é um caso, cada assistência é uma assistência, é muito difícil a gente dizer isso assim. Então, assim, isso significa que a gente tem que sempre tomar cuidado com essas frases peremptórias, né? Nem toda determinação é evolutiva. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante, que é o seguinte, o próprio professor Valdo, que disse que o mega trafor dele era a autodeterminação, ele cita também, no livro do Zéfiro tem isso, o erro dele de ter tido um infarto aos 28 anos, por excesso de determinação. Como assim excesso de determinação? A determinação, porém, sem a lucidez correspondente. Ou seja, no caso dele, ele não tinha antevisto que aquilo poderia levar ele a um infarto, né? E o que é que ele fez? Bom, ele aprendeu com isso, tanto é que ele ensina isso para a gente hoje em dia, né? Então, a gente vai aprendendo também. Esse caso do infarto é muito interessante, né? Porque ela mostra um limite de quando você deve recuar, né? Somente a determinação não é suficiente. E também o Eurípides Barçanufo teve um caso muito semelhante, né? Ele tratou lá da gripe espanhola, ele era incansável, ele tratou das pessoas, contraiu a gripe espanhola e não parou de trabalhar um minuto. Conclusão, morreu com 38 anos de gripe espanhola, né? E era uma pandemia, igual a gente está tendo hoje em dia, né? Então, assim, puxa, é uma pessoa abnegada, sim, mas talvez essa ainda não seja aquela autodeterminação cosmoética, evolutiva, lúcida total, né? Nem toda determinação é lúcida, então, isso como a gente está falando. Uma coisa é a determinação que você raciocinou, pensou, deliberou, decidiu e cumpriu, com lucidez. Outra coisa, por exemplo, é a gente seguir uma determinação pelos instintos. A gente sabe, quando a gente está com fome, ninguém segura a gente para não comer.
Quando a gente está com sono, ninguém me segura para não dormir. Então, determinação também pode ser de cunho emocional ou instintual. Então, a gente quer a determinação lúcida, evolutiva, cosmoética. E dentro daquele quadro da motivação, lá da teoria da motivação que eu mostrei, é muito importante saber diferenciar, e isso a Conscienciologia coloca de uma forma bem enfática, a diferença entre empolgação e motivação. Então, motivação está atrelado à lucidez, ao discernimento, sempre. Muito bem, para terminar, então, eu queria só apresentar, a gente trouxe lá no paper vários verbetes da enciclopédia, do DSI e várias pensatas, em especial o verbete da enciclopédia da Conscienciologia, Autodeterminação, que é da Evoluciologia. E diz o seguinte: a autodeterminação é o ato ou efeito de a consciência determinar, decidir, deliberar, prescrever, resolver, afirmar e definir alguma questão pessoal. E o interessante é o seguinte, ele faz ali na exemplologia justamente a diferenciação da autodeterminação cosmoética e anticosmoética, né? Atrelada à evolução e a outra atrelada justamente à teimosia, né? Então, isso é muito importante da gente ver, né? Ele coloca, então, que existem categorias de autodeterminação, uma evolutiva, que tem a ver com a interassistência, a outra inócua, que é aquilo que a gente colocou, né? Às vezes a pessoa é determinada para o que não presta, ou para o que não tem interesse. E a autodeterminação regressiva, essa sim, anticosmoética, e que leva às interprisões, tá? Eu queria, então, vou parar aqui o compartilhamento, e eu queria, então, já trazer para esse ponto especificamente da autodeterminação cosmoética, né? E eu queria fazer a seguinte pergunta aí para o Bernardo, professor Bernardo. O que seria, Bernardo, então, uma autodeterminação cosmoética mesmo? O que a gente poderia chamar atenção nesse aspecto cosmoético da autodeterminação? Boa tarde a todos. Olha, em relação à autodeterminação, essa qualificação dela, a gente viu agora, né, que realmente é o que faz toda a diferença no nosso caso. Quando a gente está pensando pelo paradigma consciencial, e a gente até usa como sinônimo a autodeterminação cosmoética ou a autodeterminação evolutiva, né, acaba tendo um significado bastante igual, porque dificilmente a gente não vai admitir uma evolução dentro do paradigma consciencial a vivência anticosmoética, objetivos anticosmoéticos, né? Mas um diferencial que eu acho que se aplica aí é quando a gente começa a pensar, a raciocinar, ponderar, usar o discernimento para saber se a nossa conduta, os atos que a gente pratica, os nossos objetivos, eles estão de acordo com tudo aquilo que a gente já tem de bagagem. Bagagem multimilenar, toda a experiência que a gente tem, todo o corpus de conhecimento que a gente tem da conscienciologia e as nossas experiências passadas, né? Com base em tudo isso, aí vamos qual é o nível da nossa coerência atual? Pegando aqui um gancho também do último tema aí que a gente debateu, né? A gente age coerentemente de acordo com o nosso nível de conhecimento, de experiência que a gente já acumulou, e a gente, como que age o nosso discernimento em relação a tudo isso? Então, assim, o próprio professor Valdo colocou já várias vezes que um ponto de virada do comportamento anticosmoético para o cosmoético está muito baseado na reflexão. É a partir do momento que a gente deixa de repetir determinados atos, a gente deixa de agir de determinada maneira, simplesmente seguindo aí um código de conduta, às vezes. Eu não estou falando aqui de pessoas imorais, por exemplo, de uma conduta imoral, que a gente vai contra os padrões morais da sociedade, por exemplo, né? Mas eu estou falando assim, a partir do momento que a gente para pensar se realmente aquele padrão de conduta, aquela regra que nos apresentaram como uma regra de vida, uma conduta social,
que nos apresentaram como um valor a ser seguido, um comportamento que a gente deva praticar, né? Se realmente aquilo está de acordo com os nossos valores e princípios cosmoéticos. Aí a gente já deriva um pouco, amplia um pouco, é saber exatamente assim, se basta a gente estar tranquilos, né? Como se diz comumente, de consciência tranquila, a gente não está sentindo conflito nenhum em relação ao nosso comportamento. Será que isso só basta para dizer que a gente está tendo condutas cosmoéticas? É uma pergunta assim, que exige reflexão, né? Assim, eu, dentro das minhas possibilidades aí de compreensão da cosmoética, eu sempre senti necessidade de buscar referenciais. Porque, às vezes, a gente pode estar tranquilo com o nosso comportamento e com as nossas metas, né? Com a nossa autodeterminação, mas talvez baseado em um gap nosso inclusive em relação a valores, né? Então, às vezes, observar e procurar saber assim como que estão qual é o comportamento adotado, qual o exemplos de determinadas consciências, por exemplo, de líderes cosmoéticos que a gente identifica como tal. Ou pesquisar mesmo, pegar a ampla os tratados da conscienciologia e ir em busca ali de princípios cosmoéticos que foram deixados ali em quase todas as obras da conscienciologia. E tem um verbete chamado Princípios Cosmoéticos, tá? Que tem listado ali, se não me engano, 75 ou 70 princípios cosmoéticos. A autora do verbete fez uma pesquisa justamente assim dentro do corpus, do conjunto de princípios considerados cosmoéticos pelos tratados da conscienciologia. Então, assim, essa é uma metodologia que ela usou, que eu gosto bastante também, até em decorrência assim, da minha formação, eu sempre vi muito valor em princípios. Princípios, às vezes, eles dão esse norte para a gente, e muitas vezes assim ele até se confunde com regra, uma certa regra a ser seguida, mas não deixa de ser também, tá? Assim, o princípio ele acaba criando regras para a gente, mas ele também pode ser considerado uma regra. Então nós temos princípios na conscienciologia que de um modo geral a gente aceita como verdadeiros. Senão a gente vai ter que parar para ficar discutindo também o princípio do início, do começo da conscienciologia. Então, a gente parte de alguns princípios que são bases, que são fundamentos da conscienciologia. E, pelo menos, assim, a grande maioria de nós entende como verdadeiros aqueles princípios, né? A multidimensionalidade, por exemplo, a interassistencialidade, a serialidade. Então, assim, a gente não fica... Se a gente tiver dúvida assim, em relação a alguns princípios basilares, a gente vai perdendo assim esse referencial, né? Então, assim, além da gente ter que usar o discernimento e pensar bastante, refletir, pensar no diferencial certo do errado em relação àquilo que vem para a gente já como uma verdade pronta, acabada, um padrão de comportamento, mesmo que a sociedade inteira ache que está correto, a gente tá muito mais a gente pode estar muito mais próximo aí de um comportamento aceito moralmente da sociedade do que dos valores evolutivos ou conscienciais que a gente tem, né? Então, assim, é importante refletir sobre tudo. Aí entra o princípio da descrença, que é um dos princípios basilares da conscienciologia, no meu modo de ver. E até é um princípio que é indicado pelo professor Valdo como um indicador muito forte de quem fez curso intermissivo, né? Então, assim, bom, tentando resumir isso, essa ideia que eu coloquei, assim, a gente, para estar assim, mais próximo
mais confiante numa conduta cosmoética, a gente tem que ter partido assim de reflexões, é naquele ponto de virada da nossa holobiografia que a gente mais reflete em relação ao nosso próprio comportamento do que segue comportamentos pré-determinados para a gente. Tá? Esse é um ponto. E o outro ponto é procurar, aí vai, sim, existem outros métodos, né? Mas um método é procurar referenciais no conjunto de princípios cosmoéticos, para saber se realmente esse meu bem-estar ou esse meu suposto equilíbrio no meu comportamento, ele está de acordo com esses princípios que a gente encontra dentro do corpo de conhecimento da conscienciologia. Tá? Então, é um método que pode ser seguido, pode haver outros também, né? Mas eu vejo que é algo assim que pode servir aí de referencial para a gente. E eu gostaria também de comentar aqui, só de comentar que a Pensata número 21, que está na relação aí que a gente recebeu, né? Que fala aqui da autodeterminação também. Não adianta apenas a consciência ser determinada, é necessário a qualidade da determinação pelas coisas boas, prioritárias, evolutivas e cosmoéticas interassistenciais, né? Corroborando aí que o Eduardo já disse também, né? Que a autodeterminação precisa ser qualificada. Um dos qualificadores é a cosmoética. E é isso assim que dá esse sentido da autodeterminação cosmoética e evolutiva. E mais uma coisa que eu também queria chamar a atenção aqui na lista de pensatas que a gente tem, é que a gente aqui tem a autopensata número 6, que ela fala da mescla. Eu acho que o Eduardo já comentou um pouco sobre isso, mas eu acho assim, essa mescla de atributos é muito interessante, porque uma hora a autodeterminação, ela vai dar autoconfiança. Em outro momento, a autoconfiança que a consciência já possui é que vai fortalecer a autodeterminação. E por aí vai. A gente tem outras pensatas que falam da motivação, da vontade, e que, por outro lado, o grande impulsionador da automotivação, da autodeterminação é a vontade, mas a vontade também pode ser retroalimentada pelo êxito trazido pela autodeterminação cosmoética. Então, a gente vai ver aqui que temos essa mescla de atributos relacionados à autodeterminação. É muito difícil, eu acho, a gente, pelo menos para mim, assim, definir, pegar um conceito síntese da autodeterminação e falar que é só isso. Porque mesmo no léxico a gente vai encontrar essas mesclas de atributos relacionados à autodeterminação. Bernardo, E é isso. sim, não, ótimo. Eu acho que você tocou num ponto importante. Primeiro, queria ressaltar que essa palavra cosmoética como qualificador faz toda a diferença na autodeterminação do jeito que a gente quer estudar. E se você for ver, né, várias coisas da conscienciologia a gente acha que está inovando, que não tem. Quando a gente vai estudar, tem uma biblioteca inteira, uma seção da biblioteca inteira escrita só sobre aquilo, né? Porém, e Isso. essa da determinação é um exemplo, né? A psicologia estuda isso bastante, tem modelos, tem teorias, porém, a autodeterminação, ela é isenta, vamos dizer assim, dessa questão cosmoética, né? É Então, assim, a neutra, né? pessoa determina o que ela quer, e isso de acordo com os valores pessoais. Então, o que a gente está falando da determinação cosmoética é que existe um parâmetro que é mais ou menos global e que é evolutivo. Esse parâmetro é a linha, né? Como se fosse o ímã que alinha todas aquelas limalhas juntas para o mesmo caminho. Esse mesmo caminho é a cosmoética, né? Então, é isso que a gente quer entender. O que seria essa autodeterminação cosmoética? Qual é a diferença dela para aquela determinação que é estudada normalmente pela psicologia? Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Que é esse qualificador. Tem uma pergunta do César, não sei se a gente pode já passar aqui. Depois eu queria falar com o Marco, mas antes podia aproveitar essa pergunta que tem a ver, né? O César, se ele quiser falar aí.
Também é uma pergunta, é só assim, uma proposta de ideia, né? De que a autodeterminação cosmoética plena, né? Seria aquela que respeita os nossos próprios limites, como você citou, Eduardo, no caso do Eurípides Barçanufo, né? Não respeitou os limites, aquele afã de ajudar, 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 levou ao organismo dele a um extremo de estresse tal que quando ele pegou a gripe ele não sustentou o processo e dessomou, né? E por outro lado, a gente tem que respeitar também os limites de outras consciências em aceitarem, né, a assistência que estamos oferecendo, porque às vezes não é o momento. A assistência pode ser até cosmoeticamente perfeitamente justificável, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para receber aquilo, né? Elas estão noutra vibe, né? Vamos dizer assim, né? O Valdo mesmo ele coloca um caso aí, né, conta, né, que teve um momento que ele estava no espiritismo e ele resolveu fazer um livro que seria para reformular algumas ideias do espiritismo, resgatar algumas ideias básicas. Ele chamava de Bases do Espiritismo, esse livro. Ele fala disso numa tertúlia, né? Aí ele pensou em escrever esse livro, mas aí ele acabou vendo que não era o caso. Não ia adiantar, porque as pessoas não iriam aceitar aquilo. É como se diz, ele ia dar murro em ponta de faca, né? Então, ele percebeu que não, olha, não é por aí, né? Então, eu acho que é isso. Quando você tem essa autodeterminação cosmoética, você tem uma ideia, concebe, até começa a implementar, mas em determinado momento você vê que não, olha, eu acho que não é o caso, as pessoas não estão preparadas, não vão receber, não vão aceitar isso, o universo não está fluindo nessa direção. E aí você abre mão, né? Eu acho que aí sim você está usando essa autodeterminação, né? A autodeterminação, ela é, às vezes, ela é para você fazer a maxidissidência de alguma situação, né? E para isso precisa de autodeterminação também. Então, não é você sair arrastando todo mundo na sua vontade javalínica, né? Às vezes, a autodeterminação, pensa bem, né, César? E eu estou pensando isso agora. Como que deve ter autodeterminação cosmoética envolvida no anonimato? Porque a pessoa tem que ter autocontrole, ela tem que ter discernimento e ela tem que abrir mão de um monte de coisa. E ela não pode esmorecer, porque a pessoa, quando passa a ser mais anônima, né, ou seja, ficar mais nos bastidores, ela, às vezes, ela sofre um monte de revés com isso, né? Porque ela não vai poder se defender, ela vai ter que entrar por baixo, ela vai ser infiltrada. Então, existe uma autodeterminação cosmoética que é o contrário dessa coisa de sair derrubando tudo, você tem toda a razão. E isso aí, a inteligência evolutiva é que vai dizer para a gente quando é um caso, quando é outro. Muito bem? Posso fazer um comentário aqui? Pode comentar. Eu acho que também que um dos pontos centrais da autodeterminação cosmoética é a pessoa que tá se utilizando desse atributo da autodeterminação. Como, assim, ela tá prescrevendo, deliberando, decidindo agir, assim, principalmente para alguma coisa pessoal dela. Eu acho que isso é um ponto que permeia, assim, quase tudo que a gente tem aí em relação à autodeterminação. Não é tanto, assim, em liderar propriamente, ou agir diretamente sobre outras pessoas, mas está muito ligada à autoliderança ou sabe, mesmo que a gente faça a maxidissidência ou respeite o limite de determinado grupo ou de uma pessoa, né? A gente tem que usar essa autodeterminação a nosso favor também, né? Assim, se eu sair daquele determinado grupo por alguma razão, eu deixei de escrever uma determinada obra ali, tá tudo bem, tá respeitado aquele limite, e inclusive o limite pessoal, né? Tem que ser respeitado tudo isso. Se a gente não respeitar o nosso limite pessoal, já vimos aí o que pode acontecer, né? Mas a gente tem que buscar alternativas, outras, tentar superar, fazer a reciclagem. Eu acho que a autodeterminação está muito ligada às mega reciclagens. Eu acho que a gente vai acabar vendo isso aí um pouco adiante, né?
A Bárbara queria falar agora? Bárbara? Não sei, o Eduardo queria fazer uma pergunta para o Marco. Quer que eu espere, Eduardo? Não? Não, porque eu fiquei pensando nesse aspecto, porque na apresentação, Eduardo, você trouxe que uma das relações ali estava a autodeterminação leva à autoconfiança. E aí eu fiquei pensando nesse aspecto da autodeterminação e a diferença entre a autodeterminação e a autorrealização de fato, ou a realização de projetos conscienciais de fato, a materialização de projetos conscienciais, que eu não vejo como a mesma coisa. Eu acho que um ajuda a levar o outro, mas existem outros fatores que estão inseridos nisso aí. Eu posso ser muito determinada dentro de um projeto, mas me faltar as ferramentas necessárias para a realização daquilo, né? E aí eu fiquei pensando, talvez a autoconfiança ela seja gerada pela materialização e não necessariamente só pela autodeterminação. Porque quando a gente está determinado, a gente consegue realizar algo e ver o resultado, isso gera autoconfiança. Mas será que se a gente tem determinação e não consegue, apesar da determinação, realizar aquilo por falta de outras ferramentas, isso vai gerar também autoconfiança frente àquilo? Eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Em algo que faltava ali, que eu senti que faltava um pouco no meio. Obviamente que a autodeterminação vai, como o Bernardo trouxe agora, ele ajuda nas reciclagens, então provavelmente você vai conseguir alcançar a aquisição dessas ferramentas que lhe faltam em algum momento, né? Com foco, com determinação. Mas eu fiquei pensando mais nisso, assim, em outros fatores que estão atrelados a essa materialização de projetos conscienciais. Eu acho que assim, muitas coisas que a gente faz, Bárbara, não dão certo. Não sei se vocês concordam ou se é só comigo, né? A gente entra em muitas coisas que não dá certo, mas assim, isso, e você às vezes entra com autodeterminação. Mas é o que você falou muito bem, faltou alguma coisa. Faltou um elemento, faltou uma habilidade, faltou às vezes lucidez, experiência da sua parte, o que não tem problema, porque você entrou lá e aprendeu. Então, de uma certa forma, o objetivo, né, vamos dizer assim, foi cumprido, né, para você refletir sobre aquilo. Então, veja bem, é claro, né, se você esperar em todas as reciclagens que você fizer ter sucesso, a gente vai ser frustrado, porque não vai dar certo. Mas, às vezes, viu, eu chego a essa conclusão hoje em dia. O fato de você entrar com boa intenção, entrar de uma forma positiva, né, que é isso que a gente chama de cosmoética, isso já dá uma satisfação. Eu acho que às vezes nem importa muito o resultado final, ou se você foi, né? Não sei se vocês concordam comigo, eu tenho essa impressão hoje em dia, depois de quebrar muita cara, às vezes não é tanto assim o resultado em si, até porque a gente não tem controle do que é melhor, né? Pensa bem, você entra numa assistência para assistir de um jeito, e às vezes no meio você vê que não era isso, era outra coisa. Quantas vezes isso acontece? Né? Então, assim, porque depende não só de você, depende dos amparadores, depende do contexto, depende, você vai entrando nas situações e à medida que você adentra, você enxerga melhor. A sua cosmovisão depende de onde você está. Então, você primeiro entra, isso é determinação. Depois você vai sempre analisando. Então, eu acho que esse feedback, que é o que você está falando, né? Ele é muito positivo, mas até um certo limite. Isso não é uma variável absoluta. Se alguém quer comentar aí, pessoal, o Renê, o pessoal que tem disso, o Marco, por favor. Eu estava só pensando assim num fator também disso, né? Eu acho que esse processo, ele também te leva à aquisição de, por exemplo, eu atrelo sempre, quer dizer, não sempre, mas eu atrelo muito ao desenvolvimento dessa autodeterminação e a qualificação dessa autodeterminação ao desenvolvimento da força presencial, da ectoplasmia, né, que são, de certa forma, características de fato de materialização de projetos, né? E aí, esse bater a cabeça na parede, vamos dizer assim, né, decidir você não ter sucesso naquilo que você planejou, talvez também, de uma certa forma, favorece isso ao longo prazo. Eu queria aproveitar e perguntar para o Marco, até uma dúvida que eu tenho, né? Que é o seguinte, a pessoa, assim, autodeterminação, todo mundo concorda que é muito importante para a ProEx, que é muito bacana, legal, mas muito bem, mas a gente não tem, talvez, a determinação que a gente gostaria de ter. A gente não tem esse nível
de determinação de você, às vezes, decidir e até o fim ocorra o que acontecer, né? Talvez não seja para todo mundo isso. Então, eu pergunto assim, dentro da visão, Marco, da consciencioterapia, o que a gente pode trabalhar, o que a pessoa pode trabalhar para melhorar essa autodeterminação cosmoética dela? Beleza. Obrigado aí, Eduardo. É sempre bom estar aqui no Megacons. Eu queria só, antes de responder essa tua questão, sobre como a consciencioterapia vê essa questão da autodeterminação, sem permitir, você, na tua exposição, você falou duas questões que me remeteram a duas lembranças, assim, que eu acho que, de repente, são curiosidades interessantes. Naquele contínuo que você colocou, da motivação extrínseca e da motivação intrínseca, né, com o amadurecimento da consciência, enquanto você estava falando, eu olhei aqui do lado, assim, na parede do escritório, eu lembrei da recomendação oportuna do evoluciólogo transmentor, que o Valdo grafou no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Ele escreve assim, ó, eu estou falando isso porque eu tenho ele na minha parede. Ele é assim, ó, conduz a sua vida e trabalha a sua programação existencial com automotivação, autonomia, sempre pensando como será agradável a vida intermissiva depois da segunda dessoma, depois dos deveres cumpridos. Heteromotivação, então motivação extrínseca. Então, assim, o problema não é usar a motivação extrínseca, é se você só depender dela, né? Mas se você tem uma automotivação, uma motivação intrínseca, e você está senhorado da tua motivação, e você tem um elemento externo, lembra aquela questão que também o professor Valdo comentava, que a autoconfiança dele vinha muito da confiança que os amparadores tinham nele, quer dizer, da heteroconfiança. Então, eu acho que essa questão de sinergia até, que a gente pode falar, é só você não ficar dependente de uma condição que você não tem controle, senão, né? A segunda questão que eu lembrei, achei que valia a pena comentar aqui, do infarto do professor Valdo aos 28 anos, ele costumava comentar e usar aquele ditado da carne é fraca. Porque a carne é fraca. Só que não no sentido da carne ser fraca como se usa habitualmente, em que as tentações humanas acabam sendo maiores do que a vontade da pessoa. A carne é fraca muitas vezes é usada para a questão sexual, a pessoa não consegue resistir à tentação. Mas ele comentava o seguinte, a carne é fraca em relação ao poder da consciência. Então, até por isso que se precisava, muitas vezes ele precisava ter um macrosoma, que é para a carne dele, para o soma dele, aguentar a consciência dele, essa questão da determinação que ele tinha, né? Então, foram duas coisas que eu lembrei, assim, a carne é fraca, dentro dessa condição da subversão que ele usava, né? Quando a consciência é mais forte do que a carne, né? Do que o soma, sabe? A carne do miocárdio é fraca, né? A carne do miocárdio. É aquela coisa, a consciência está em 220, vem para um corpo de 110. E aí entra o macrosoma a maior. Nesse caso, é bem um exemplo de macrosoma maior. É bem isso. Mas, assim, você perguntou a questão da determinação na consciencioterapia, é isso, Eduardo, né? Então, tem essa pensata aqui, ó, é uma pensata que, por exemplo, quando eu estou à frente de um caso para ajudar a consciência, do ponto de vista consciencioterápico, para ajudar alguém que remeta essa questão da autodeterminação, essa pensata aqui, ó, que vocês colocaram, da autoconfiança, todas são de autoconfiança. O autoconhecimento é a base da autoconfiança. A autoconfiança surge da autodeterminação, que nasce da autossuficiência, que, por sua vez, deriva do autoconhecimento. Esse é um ciclo bem interessante para a pessoa verificar e fazer a autoanamnese em relação a essa condição do nível de autodeterminação que ela tem. Porque eu concordo contigo, a autodeterminação tem muita... Já é um termo envelhecido, tem muitas acepções, né? E querendo ou não, até pela
pelo histórico, né, da SUSIM, tudo mais, autodeterminação é aquela consciência que sai derrubando todo mundo em torno do objetivo, e só que a gente agora, o objetivo são as consciências que a gente derrubou, inclusive, no passado, para a gente fazer a recomposição e a gente assistir. Então, o papo agora é outro, né, em termos de autodeterminação cosmoética. Então, por exemplo, se a gente usar interessante que essa pensata aqui, ela gera um ciclo, que é um ciclo autodiagnóstico. Então, por exemplo, tem o autoconhecimento. Começa, se a gente for fazer o esquema, a esquematização, começa no autoconhecimento. E a importância do autoconhecimento, ela é marcada, né? Porque, segundo o professor Valdo Jagrafo também, depois da tanatofobia, a autocognicofobia, o medo de se ver, é o segundo grande medo da humanidade. Então, assim, o egocídio é uma coisa que naturalmente é algo que é desconfortável e a consciência tem que aumentar sua autorreflexão, seu autodiscernimento para ela poder vencer. É por isso que muitas vezes na autopesquisa, na autoconscienciometria, na autoconsciencioterapia, existe um desconforto inerente a essa condição, porque a pessoa se lançar para o autoconhecimento. E esse autoconhecimento dentro de todo um campo de assistencialidade, por exemplo. Então, por exemplo, quais os trafores que a pessoa começa a determinar que ela consegue fazer diferença para o outro? Quais são os trafares que são limitantes, que mostram que a assistência dela... Eu estou falando de assistência no contexto do intermissivista, porque todo intermissivista, né, a base é a assistência. Então, começa o autoconhecimento. Aí depois vai para o processo da autossuficiência evolutiva, que assim, até agora a Bárbara falou da autorrealização, talvez, eu vou rever depois o verbete do Valdo, que tem o verbete autossuficiência evolutiva, talvez o que antes era chamado, ou em outras linhas chame de autorrealização, tem ciência da autorrealização e tudo mais, é o processo da pessoa ter uma autossuficiência com as experimentações evolutivas. Então ela começa a se sentir autossuficiente e aí nasce a autoconfiança, porque ela está assim, não, peraí, eu tenho ferramenta para viver essa vida, eu tenho para cumprir o que me cabe. E aí o que acontece? Com esse processo da autossuficiência e da autoconfiança, aí vem mais uma questão que o Bernardo frisou muito, a questão da cosmoética, a pessoa percebendo que ela tem ferramenta, percebendo que ela pode ajudar os outros, percebendo que ela pode fazer parte de um mecanismo assistencial. Ela se determina pela força do que é prioritário, da cosmoética do que é prioritário, do autodiscernimento dela, em seguir naquele veio interassistencial. Outro dia eu estava conversando com uma psicóloga, uma pedagoga, uma psicopedagoga, melhor dizendo, ela estuda muito a questão do perfil cerebral, e ela estava me falando uma condição muito interessante, que quando a pessoa é lógica, ela costuma ser até interpretada como meio arrogante, pode até ser, né? Normalmente, assim, pode acontecer. Mas ela por conta do nível de convicção, porque ela olha as coisas com uma lógica, com uma clareza, com um discernimento, então ela diz, não, é isso aqui, está muito claro que é isso. Então, assim, esse discernimento em relação a assistir, a fazer diferença, a colocar os trafores a favor do outro, aí isso gera o auto-absolutismo e autodeterminação cosmoética, entendeu? Então, assim, dificilmente um evolucente... Eu nunca tive a experiência do evolucente dizer estou precisando melhorar minha autodeterminação cosmoética. Às vezes a pessoa vem com problema no autoconhecimento, a pessoa vem não se sentindo autossuficiente para cumprir a PROEX, ela vem em crise por alguma coisa, mas ela não vem falando essa questão do auto... pelo menos nunca me... né? Porque a autodeterminação cosmoética é um atributo realmente, como o Bernardo comentou, avançado, e a pessoa tem que desconstruir vários apriorismos, tem que gerar autoconfiança, tem que se conhecer, gerar autoconfiança, parar de achar que é um intermissivista sem ferramenta, parar de ser um intermissivista que não se conhece, porque já está aplicando assistência e testando os limites da autoassistencialidade, da heterassistencialidade,
os autolimites da heteroassistencialidade. Então, assim, precisa de uma série de pré-requisitos para a pessoa chegar e dizer, ó, está falhando minha autodeterminação cosmoética. Então, assim, eu acho que o importante é na anamnese do intermissivista, a pessoa ir checando o que está faltando. Está faltando a pessoa se conhecer. Não é lógico, por exemplo, pelo conceito da conscienciologia, o intermissivista achar que não tem ferramenta para cumprir a sua proexis. Então, assim, o que está faltando para sentir isso? Para a pessoa, qual é o nível de vitimização? Onde é que está o derrotismo? Minha proexis é grande. Como é que está a motivação? A motivação, muitas vezes, ela também, voltando lá na questão da motivação, ela pode ser atrelada mais com a noção de esforço, ela pode estar atrelada a uma noção de desprazer. E um dos trinômios mais comumente falados aí na conscienciologia é motivação, trabalho e lazer. Então, a pessoa se motiva porque ela faz o trabalho prazeroso, cultivando a alegria pessoal, isso gera motivação. Então, assim, é uma série de contextos e conceitos conscienciológicos que são juntados, que são acionados para fazer valer essa... Por isso que eu acho que é tão difícil a autodeterminação cosmoética, porque quando a gente fala da cosmoética, não é só a intenção de querer ajudar, é assim, eu tenho ferramenta de ajudar, então eu vou ter que fazer valer o máximo que eu puder para o meu completismo dentro daquilo que eu me determinei, entendeu? Então, eu não sei se eu compliquei, se foi claro, mas é que é um atributo complexo mesmo, sabe? Acho que foi claro, sim, Marco. E é um atributo complexo, realmente, para a pessoa chegar a esse diagnóstico, ela tem que ter várias etapas, né? Até mesmo de cognição, de autocognição, que envolvem isso aí. Muito bom. Bárbara? Tiago, né? Tiago, agora. Sim. Então, boa tarde. Eu vou expor aqui um pouco da minha confusão e porque é que isto surgiu. Quando foi da apresentação do Eduardo, no slide em que falava na liderança assistencial, em que era a autoconfiança e a autodeterminação que implicavam a liderança assistencial. E esse fez-me logo confusão porque não tinha, na autodeterminação, não tinha autodeterminação cosmoética. E eu pensei, não, porque eu posso ser autodeterminado, eu posso ter uma determinação, se não for cosmoética, a liderança não vai ser assistencial, vai ser uma liderança sim, mas não vai ser assistencial. Então, até escrevi aqui e pus cosmoética entre parênteses e o assistencial também, porque se uma estiver, a outra também está. A autodeterminação cosmoética, então, juntamente com a autoconfiança, vai dar uma liderança assistencial. Portanto, estaria uma ligada à outra. Mas depois comecei a pensar na palavra cosmoética. Eu acho que aqui a questão é mais a cosmoética, como estava a falar ali o Bernardo também, tem sempre a ver com a qualificação da nossa determinação. E a cosmoética, depois estava aqui a pensar na questão da cosmoética, há a questão de eu saber o que é cosmoética, e a partir daqui ela não é sempre a mesma, porque a cosmoética ela existe, ela é universal, sim, mas o meu conceito de cosmoética é que vai mudando. O que é cosmoético para mim agora, daqui a 10 anos eu olho para trás e digo, eu achava que aquilo era cosmoético, agora acho que não, a cosmoética é um pouco mais evoluída, ou seja, há aqui alguma subjetividade e portanto a qualificação torna todo este tema um pouco mais subjetivo. Porque depois há aquele que nem sequer sabe o que é cosmoética e pode ter uma autodeterminação absolutamente cosmoética. Portanto, há aqui várias nuances sobre o assunto. E depois estava a pensar, também aqui nos meus esquemas, na relação entre a autodeterminação e posicionamento. E essa questão é interessante porque eu primeiro pus, então, autodeterminação é equivalente a posicionamento. E depois, não é. Autodeterminação implica um posicionamento, mas na verdade também não é. Mas há aqui uma relação que se mescla um pouco
a autodeterminação com o posicionamento, mas acaba por ser isto também. Eu só posso ter um posicionamento se tiver autodeterminação e vice-versa, não é? Pronto, isto acaba por se mesclar aqui um pouquinho, mas isto só estou a expor um pouquinho aqui a minha confusão e a propósito daquele slide, mas sim, mas a autodeterminação acaba por ser também um pouco redundância, porque a determinação sendo usada como objetivo, ela própria é autodeterminação. Mas é isto, eu sou determinado, então eu tenho um posicionamento, eu posso ter este posicionamento. Agora, depois lá está, a qualificação é que vai fazer a diferença. Era mais sobre isto, queria só expor um pouquinho da minha confusão para que possam também falar sobre isto. Muito bom, Tiago. E sim, você tem toda a razão, né? A gente tem sempre que reforçar a questão cosmoética de tudo que a gente fala, né? E se você pensar na conscienciologia, todos os conceitos da conscienciologia evolutivos são intrinsecamente cosmoéticos, como acho que o Bernardo comentou isso, né? Quando você fala evolutivo, quando você fala cosmoético, quando você fala interassistencial, na prática você está querendo dizer a mesma coisa, né? Eles são alinhados com essa questão da cosmoética. Agora eu estava pensando, existe aqui uma coisa que pode até ajudar nessa questão da liderança. Aqui no DAC, na folha, na parte do DAC, tem ali a cosmoeticologia, o verbete do DAC, cosmoeticologia. Ele fala sobre liderança, ele fala o seguinte: a autodeterminação cosmoética e evolutiva evidencia o primeiro indício da heterodeterminação própria da consciência líder. O aprendizado vem antes do exercício da função. Então, o líder ele está fazendo a heterodeterminação do grupo, né? E se ele é um líder cosmoético, ele vai proporcionar ou vai ajudar a heterodeterminação evolutiva daquele grupo, ou seja, ele vai ter força, vai ter disposição, vai ter motivação, isso vai contaminar os outros de um certo sentido positivo e vai ajudar o grupo. Só que antes disso, ele tem que desenvolver a autodeterminação cosmoética de si próprio. É isso que ele fala, ó, o aprendizado vem antes do exercício da função. Então, o bom líder, o líder cosmoético, ele tem que estar com isso mais ou menos resolvido para depois poder passar isso para o grupo. Então, acho que a ideia da Pensata era mais ou menos isso, né? Tudo sempre cosmoético. Hã? Essa determinação, ou dar a determinação ao grupo, a heterodeterminação, não é um pouco impor, não é melhor fazer uma tarde e deixar que cada um tenha a sua própria autodeterminação em vez de estar a dar a autodeterminação ao grupo? Isso não é um pouco imposto, não é um pouco estúpido? Por isso que a gente chama, é a heterodeterminação cosmoética, né? Pensa no que, por exemplo, o que um líder de uma IC faz. Ele ajuda o grupo a caminhar. Então, o bom líder é aquele que tem discernimento, tem lucidez, tem o epicentro consciencial, né? Ele vai ajudar as pessoas que às vezes não têm tanta determinação, não têm tanta lucidez, a caminharem juntos. E eu penso muito, Tiago, quando eu falo nisso, eu penso muito no evoluciólogo. E lembro do evoluciólogo naquela questão do líder de grupo volitativo. Não sei se você já ouviu essa história, né? O que o evoluciólogo, ele, pela força presencial, cosmoética, interassistencial, lúcida dele, ele leva junto o grupo, né, como se fosse no arrasto. Isso não é anticosmoético, pelo contrário, né? Assim, a gente aproveita, quem tem inteligência evolutiva, aproveita a heterodeterminação dos mais lúcidos. Pelo menos, eu quero fazer isso, né? Então, se eu vejo uma consciência que é mais lúcida, que eu reconheço que tem mais capacidade, que às vezes é melhor numa certa área, eu quero colar para ir no vácuo. E é isso que a gente faz com o evoluciólogo. Então, assim, nesse sentido, assim, eu não teria preocupação nesse sentido de não ser cosmoético, porque, por definição, a heterodeterminação, quando é lúcida, cosmoética, evolutiva, isso aí já está bem definido, que não vai contra o livre-arbítrio de ninguém, pelo contrário. Ajuda as pessoas a terem mais lucidez. E se você vê, né, Tiago, uma coisa interessante, observa como é quando você sente uma consciência mais avançada chegando perto. Acho que todo mundo já teve essa experiência, né, em algum momento, no laboratório, na TENET, de sentir o acoplamento daquela consciência mais lúcida. A primeira coisa que acontece com você é que você fica mais inteligente. Depois você fica mais lúcido. E
não dá aquela sensação de entorpecimento, né, de adoração, não dá vontade de adorar essa consex. Pelo contrário, é incrível que pareça, dá vontade de você alinhar a coluna e agir com mais determinação. Então, veja bem, isso é o holopensene desse tipo de consex, que é o que eu estou querendo dizer. O César colocou uma ideia. Quer comentar aí, César? No chat? Sim, posso comentar, né? Então, o Eduardo fez outro comentário, acho que não sei se foi o Eduardo, foi antes do Marcos falar, né? Como a gente estimular, né, a autodeterminação cosmoética ou algo assim. Então, me ocorreu o seguinte: não dá para a gente usar a autodeterminação cosmoética, né, aquela vontade javalínica em tudo, né? Isso vai ficar dispersando nossa energia. Então, me parece que o mais inteligente é a gente estabelecer quais são nossas prioridades do momento evolutivo, estabelecer qual é a maior delas, a mais importante, e ali sim fazer o exercício de aplicação dessa autodeterminação, essa vontade javalínica, né, para aquilo ali se materializar e valer a pena. A maior priorização, a minha mais importante, é aquela que vai proporcionar maiores resultados evolutivos, né? Então, é o que eu faria. Na verdade, é o que eu pretendo fazer, né, agora que eu desenvolver esse raciocínio. Bem pontuado, viu, César? É claro, né? Tem momentos em que o momento é de recolher, né? O mais inteligente é recolher. Às vezes tem momentos em que não é para você aplicar a sua força presencial no grupo, pelo contrário, o líder sabe a hora dele sair de cena para que outras forças se sobressaiam, né? Isso é muito interessante, né? E assim, a gente vê depois que o professor Valdez somou quantas lideranças também não apareceram. Isso é muito inteligente da parte do líder, né? Mas eu fico pensando o seguinte, olha, vamos pensar lá no serenão, no evoluciólogo. Essa vontade decidida, autodeterminada cosmoética, ele não faz mais força para ter. É uma segunda natureza, ele é assim. Tudo que ele faz. Então, não é num momento nem outro. Assim, a manifestação dele é autodeterminada cosmoeticamente o tempo todo. Né? Então, assim, você tem razão, a gente vai chegar nesse ponto um dia que a gente não vai nem se preocupar mais tanto com essa questão. Eu acho que o Bernardo quer falar. Pode falar, Bernardo. Eu queria fazer um comentário aqui em relação às colocações do Tiago, né, em relação à liderança. Assim, a liderança cosmoética, ela lidera muito mais pelo exemplo pessoal do que por imposição de ideias. Olha, me sigam aqui, façam o que eu estou determinando vocês fazer. Não é bem isso, né? A liderança cosmoética, ela atua muito mais pelo exemplarismo ou pela produção. Eu fico pensando aqui no nosso caso mesmo, de, assim, se o professor Valdo fosse impor ou fosse criar, assim, uma situação de obrigações, assim, de como um líder comum que tem por aí, eu acho que eu seria o primeiro, assim, a falar obrigado, até logo, tal. Mas ele sempre foi uma pessoa que liderou pelo exemplo. E ele tem uma questão que, assim, fala, mais silêncio faz do que quer dizer, né, assim, age mais do que fala. E é o exemplo de liderança cosmoética, que vai assim pelo exemplo pessoal. E eu me lembrei olha, só mais assim uma curiosidade em relação a essa questão da liderança. A primeira vez assim que me chamou muita atenção a questão da autodeterminação cosmoética foi numa tertúlia sobre gargalo evolutivo. Fizeram uma pergunta lá sobre personalidade forte. Assim, a personalidade forte, dos líderes fortes, realmente, né? Assim, líder forte que a gente tem, a maioria deles impõe. A maioria deles são déspotas, né? Essa ou não se enquadram muito na democracia e tal. Mas o professor Valdo respondeu da seguinte maneira: ele falou assim, o que você tem que observar na personalidade forte é a determinologia cosmoética. E aquilo me chamou muita atenção.
o traço que tinha que ser observado na personalidade forte e na pergunta que foi colocada a ele, era de líder, ele falou, é a determinologia cosmoética. E falou assim, pensa só lá no Hitler, não tinha personalidade forte? Assim, aí a pessoa acabou achando, concordando que tinha. Ele ainda falou assim, olha, não tinha não. Ele era tíbio, medroso, tinha personalidade fraca. A personalidade forte, ela é assistencial. É um dos grandes traços da autodeterminação cosmoética, é a assistencialidade. Então, assim, além dele salientar essa questão da liderança cosmoética, né, você tem que prestar atenção na determinologia cosmoética que aquele líder tem, ainda colocou como essa aparente força ou agressividade que algumas lideranças têm, é como fraqueza, que a verdadeira força a grande força realmente que o líder tem e que as consciências têm é a autodeterminação cosmoética fundamentada na assistencialidade. E isso aí fica até assim um jogo de palavras, né? A liderança cosmoética se fundamenta na assistencialidade, ou a autodeterminação cosmoética se fundamenta na assistencialidade, entendendo? Mas é assim, é essa questão que às vezes a gente busca uma definição aí, mas está tudo assim sendo conjugado, né? São mais de um... Posso? Mais, É que eu só fazer aqui um contraponto, é que estamos a chamar líderes ou liderança a coisas que não são liderança, porque assim, também da forma como eu entendo, um líder não é um chefe. O Hitler tinha partes de liderança porque as pessoas seguiam o Hitler, mas ele não era um líder per si, porque o líder tem características muito próprias, que é mais do que... por exemplo, a nível empresarial, vamos supor um líder é aquela pessoa que tem pessoas a seu cargo, e o papel de um líder e o que define o líder e não um chefe é que o líder preocupa-se com as pessoas e não com o trabalho das pessoas. Se as pessoas não produzem, isto é mais fácil de imaginar com o meio empresarial. Se as pessoas não estão a produzir, o líder o que tem que fazer é questionar as pessoas e o meio porque é que não estão a produzir em vez de, ou precisam de ajuda. E não castigar ou pressionar ou não estás a cumprir ou etc. E o líder tipicamente é a pessoa que dá os louros às pessoas que ele lidera, mas quando há perdas, ele assume as perdas, ele assume o prejuízo. Portanto, este é o verdadeiro líder, que as pessoas sentem-se seguras com o líder, e esta parte é importante, e aí a cosmoética vem intrinsecamente ao líder, portanto, à palavra líder, à forma como eu estou a falar do líder. As pessoas sentem-se seguras, aqui a cosmoética não, porque lá está, pois há os tais líderes que têm partes de liderança que as pessoas seguem, mas a definição do líder tem alguma parte de cosmoética, as pessoas sentem alguma segurança e por isso depois sentem que podem fazer a sua função e terem aí sim a sua determinação aumentada, porque se sentem num ambiente seguro. Pronto, e isso também acaba por ser o que nos dá a autodeterminação, que é termos a certeza que estamos a pisar solo firme. E isso é-nos dado através de um líder e de uma liderança. Mas o foco aqui será mais a autodeterminação e não a liderança. Mas foi só por causa do contraponto do líder versus chefe, que não é bem a mesma coisa. Só queria pontuar assim, você pontuou bem, Tiago, a diferença do chefe para o líder, e eu diria que existe também uma diferença do líder da administração descrito nos livros para o líder cosmoético, que é o que a gente está buscando, né? Claro, né? Essas definições de livro, às vezes, ainda não são a definição da liderança interassistencial do evoluciólogo, por exemplo. Porque, às vezes, algumas ações do evoluciólogo podem ser totalmente paradoxais com essas definições. Eu não sei se ele mantém todo mundo, sabe, com solo firme. Não, às vezes não. Depende do caso. Então, assim, quando a gente entra um pouco para a evoluciologia, né, Tiago, começa a aparecer os paradoxos. Aquilo que a gente acha que tá bem estabelecido já não está mais.
E isso é pela nossa própria condição de não conseguir enxergar tão à frente, né? A gente não está lá, a gente não é evoluciólogo, então tem coisas que para a gente ainda parecem estranhas. Eu só queria comentar uma coisa que o Bernardo lembrou muito bem do exemplo, né, Bernardo? Acho que foi ótimo sua lembrança da questão da liderança pelo exemplo, né? E eu lembrei daquela frase, que é uma máxima, que os exemplos arrastam. Então, a pessoa, às vezes, não diz nada, não impõe nada, mas, que é o que a gente comentou numa outra megacons. Às vezes, a pessoa, dentro lá da repartição, para de fumar. Só isso, não falou nada. Só isso leva um monte de gente a resolver parar de fumar também, a melhorar a saúde, né? Porque se sentem aquela coisa a pessoa tem a vergonha quando vê um parâmetro um pouco melhor, né? Então, assim, o exemplo, nesse caso, arrasta. Se você conhece uma pessoa, se você vê uma pessoa que é mais evoluída, você se sente impelido a acabar com as suas besteiras também. E isso funciona muito bem para a gente, né? A gente sabe, né? O que é a CCCI? Na CCCI, a gente vê gente que está fazendo besteira, mas a gente vê muita gente que não está fazendo as besteiras que a gente faz. E só isso te arrasta. O cara não precisa falar nada, não precisa, às vezes você nem conhece ele direito, mas você fala, puxa, que vergonha, o cara está lá e eu estou aqui fazendo isso aqui, ele conseguiu, por que eu não posso fazer também, né? Então, isso é a heterodeterminação silenciosa que você falou muito bem, pelo exemplo, né? E isso realmente arrasta e determina. E outra coisa, Bernardo, interessante que você comentou, essa é a personalidade anti-gargalo. A gente falou do anti-gargalo aí no Megacons anterior. O que é a personalidade anti-gargalo? É aquela que ela já passou um gargalo evolutivo, ela tem autoridade moral e tem conhecimento daquilo, então ela, pela determinação dela, ela ajuda quem está passando por aquela situação difícil de crise. Que se fosse sozinho, a gente ia bater lá no gargalo e ia voltar, né? Ia ficar entalado no gargalo. E às vezes a pessoa que tem essa força presencial, ela ajuda os outros a passar. Isso é heterodeterminação assistencial da personalidade anti-gargalo. É isso. Renê, quer comentar aí, Renê? Eu quero trazer um tópico para a gente conversar, mas antes de trazer o tópico, né, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, se for possível. De perguntar, Marco, qual que você vê que é a relação do processo de autodeterminação cosmoética com as feridas emocionais que você debateu com a gente aqui no Megacons para trás, aí, né? Para trás mente. O Renê, o processo de você ter uma autodeterminação cosmoética, lembra que ela é uma autodeterminação cosmoética interassistencial. É uma determinação cosmoética para você doar, para você não ser centrípeto, né? Para você doar, fazer o processo interassistencial. E lembra que as feridas emocionais sempre acionam uma autodefesa, uma condição que é para você ficar com você, em si mesmado, né? Então, assim, da mesma forma que você assistiu os outros, você acaba curando as feridas emocionais, também você olhar para as feridas emocionais para poder curar, para poder cuidar, tratar, assistir os outros, isso também acaba sendo um ciclo. Tá? Então, acaba tendo... por exemplo, se você tem autodeterminação cosmoética de fazer o tratamento das suas feridas emocionais, você cuidar, você vê onde é que você está com egoísmo por conta de mazelas emocionais, para você ser um agente de assistência mais efetivo, isso também pode ser uma condição inteligente para o intermissivista. Entendi. Eu vejo também, né, Marcos, assim, dentro do que você está falando, que muitas vezes o processo de autodeterminação cosmoética acaba ficando prejudicado ou enfraquecido quando a pessoa não está cuidando das feridas emocionais. Começa a fazer um movimento para frente e puxa para trás. Começa a fazer um movimento para frente e puxa para trás. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido, mas quando a pessoa é muito determinada, ela assistindo, ela cura as feridas emocionais também. Então, não é só o movimento dela olhar para si para depois ir assistir. A assistência, ela já é autocurativa. A assistência por si só. Então, a pessoa pode, eu vou assistir, eu vou ser rígido, com os princípios rígidos,
mas não engessados, né, os rígidos, mas libertários da cosmoética, para eu assistir os outros, e não vou dar ouvidos àquilo que eu puder dentro das minhas feridas emocionais. Então, a cosmoética também cura. Não sei o que o Bernardo acha, mas eu acho que a aplicação da cosmoética é um bálsamo curativo. Essa é a minha opinião. Olha, eu concordo totalmente. Eu acho que quando a gente começa a pensar em nós mesmos, assim, pegando a gente ali há muitos anos atrás, ou mesmo há poucos anos, fazer uma análise de como a gente estava, intraconsciencialmente, né? Tentar fazer uma análise profunda mesmo e comparar como que foi o ganho através de tentar, né? Tentar vivenciar a cosmoética, tentar compreender, vivenciar, porque eu acho que a cosmoética ela assim é algo assim que a gente precisa tentar se aprofundar muito ainda, né? Mas quando eu falo de cosmoética, não quero dizer que eu seja exemplo de cosmoética, porque não me considero. Né? Que eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Cada um tem que analisar e ver como que ele se sente, como é que ele está lidando com esse conceito de cosmoética, né? Mas assim, eu acho que a cosmoética é autocurativa mesmo. E como a assistencialidade né? Assim, se a gente quer dar assistência, está disposto a dar assistência, a gente acaba superando um monte de pequenos problemas. Vai ficando tudo para trás. É como aquela questão lá de falar que o menos doente ajuda o mais doente. Eu estou doente, mas eu tenho condições de ajudar alguém? Se eu tenho, eu acabo recebendo um benefício com isso. Assim, eu vou acabando me curando de problemas emocionais, outros vários. Mas eu concordo plenamente com o que você falou, mano. Neide, perguntar? Levantou a mão? Interessante essa questão do aspecto autoconsciência terápico, né, da cosmoética. Mas, Bernardo, eu não sei se eu não compreendi, não aprendi toda a tua explanação, mas eu acho que a gente já pode, vamos dizer assim, se orgulhar, mas se orgulhar num sentido positivo, tá? De determinadas condutas cosmoéticas. Eu acho que quando a gente reconhece um avanço cosmoético que a gente tenha feito, isso não significa nada a não ser um autorreconhecimento. Eu acho que até muito pelo contrário, ele é importante porque ele vai alimentar aquele círculo virtuoso de você cada vez mais se sentir estimulado, né, para... aí fica difícil, porque já que isso é interno, eu diria que não fica estimulada, fica motivada, né? Fica motivado a persistir, né, naquela busca do aperfeiçoamento cosmoético. Então, eu acho que aonde a gente já chegou, a gente tem mais, porque tem determinadas coisas que você não abre mão mais. Não abre mão, não adianta. Pode acontecer o que acontecer, que você, Bernardo, eu tenho coisas que eu não abro mão mais, tá certo? Então, nesse ponto, eu já cheguei no meu nível de cosmoética. Tem N mais outros que eu preciso continuar trabalhando, né? E eu acho que essa questão que você apontou do exemplo do outro é fundamental, porque a gente olha e diz assim, puxa, legal, quando eu crescer, quero ser igual a ele, né? Então, aquela pessoa serve para você como um estímulo, porque eu faço um pouquinho essa diferença entre estímulo e motivação. Para mim, motivação ela é sempre intrínseca, ela é sempre tua, ela é sempre pessoal. E você pode ser estimulada externamente. Eu até fiquei curiosa com aquele livro que o Eduardo citou, vou buscar aquele livro do Edward Rice, né? Acho que não me lembro se o nome dele é esse, mas, em suma, vou procurar para poder estudar um pouco mais. O exemplo da outra pessoa realmente é motivador. E eu acho que a gente tem que se orgulhar, assim, aonde a gente já chegou
sobre o ponto de vista cosmético. Não que você vai descansar nos louros da vitória, né? Não, já estou bem, não está bem, não. Ainda temos um longo caminho na estrada evolutiva, né? Eu concordo, Neide, concordo. A gente tem que reconhecer, sim, porque dá motivação para a autodeterminação. A gente viu que valeu a pena. E, assim, dá confiança para a gente seguir no caminho aí mais cosmoético, né? Eu acho que É você tem toda aquele a razão. círculo virtuoso que eu chamo, né? Você consegue fechar um círculo virtuoso. Está sempre automotivado para melhorar-se cosmoeticamente, servir como exemplo, que quando você vê que você também pode ser um exemplo, eu acho que isso te gratifica, né? Isso te incentiva, isso te estimula a prosseguir, né? Porque, bom, as minhas ações, né, estão surtindo efeito. Eu posso fazer um comentário, gente, relacionado com a autoconsciência terapia, eu imagino, né? Para ver o que o Marco tem a dizer, mas tem um tópico aqui que me chamou a atenção também, e eu deixei destacado aqui para mim, que assim, é que falando em relação à autodeterminação, que é o oposto da desesperança. E cita ali como a característica mais específica do perfil da consciência baratrosférica é a autodesesperança. E a autodeterminação seria o oposto disso, entendeu? Então, assim, quando eu vi aqui essa colocação no DAC, né, eu lembro, e você comentou a questão da autoconsciência terapia, quando comentamos aqui a questão da cosmoética poder promover essa autocura, inclusive, né? Então, assim, a autodeterminação, ela pode ter essa consequência também, do seu ponto de vista, se ela é um oposto da desesperança, a pessoa está, na minha interpretação aí, ela tá aumentando o nível de autoconfiança nela mesma, ela está vendo assim que ela é capaz, ela acaba superando essa desesperança, né, que segundo aí o professor Valdo é a principal característica da baratrosfera. Sim. Sim, eu concordo totalmente, e todas essas pensatas sobre determinação, esperança, elas se retroalimentam, elas não são lineares, mas a gente pode fazer, a gente vê que tem inter-relações ambíguas, simples, de conceitos, às vezes opositivas, mas elas são complexas, e tem até uma outra ortopensata que cita, bem aí, já está explicitada, que é autodeterminação, coragem, esperança e alegria. Como 4 potências básicas da consciência. Então, por exemplo, a pessoa com ortoabsolutismo, ela tendo a autoconfiança, que é aquela condição da coragem, né, que foi mencionada, essa condição da esperança. Por quê? É por isso que, por exemplo, o trinômio é cético, otimista, cosmoético. Porque o cético te dá o realismo, o otimista ele é trabalhado pela cosmoética, porque sabe que, apesar da situação, às vezes, não ser encarada como melhor, ela vai melhorar. Por quê? Pelo princípio cosmoético de que a evolução é para todos. Então, isso é aplicado à consciencioterapia. As forças paraterapêuticas que cada pessoa tem e que o cosmos atua sobre as pessoas, ela tem um princípio cosmoético de esperança, de que a evolução é para todos e que tudo vai se melhorar dia a dia. Então, assim, tanto que, assim, eu acho que todo mundo já viveu, pelo menos todo mundo que se viu assediado já viu, teve algum momento de ter um nível de desesperança. Assédio trabalha muito com falta de perspectiva, com a noção de que você não tem saída, de que você está numa cilada, de que você não tem esperança. Esse é um dos mecanismos monótonos de assédio. E por isso que leva e que traz no seu bojo o holopensene da baratosfera ser medo. Porque quando é um medo, a pessoa já desistiu, já não tem esperança, acabou.
Então, por outro lado, o holopensene das comunex mais avançadas, evoluídas, é a esperança, é a renovação de ideias, além do fraternismo, mas aquela condição de estar sempre renovando e mudando. Então, assim, a implementação nos nossos desafios evolutivos desses elementos, autodeterminação, coragem, esperança e alegria. A alegria é importante, não no sentido da alegria emocional, mas no sentido da pessoa saber cultivar. Por exemplo, ela aplica aquela energia, sobre um determinado processo, procedimento, e ela colhe, e quando ela tem o sucesso evolutivo, ela fixa na memória aquela situação. E ela fixa na memória aquele patamar evolutivo, aquela situação, olha, isso aqui está ajudando, está me ajudando, e está me ajudando a ajudar os outros. Então, esse cultivo, esses pequenos júbilos diários, isso reforça a tua memória para você continuar se determinando a ajudar cada vez em outro patamar. Isso é técnico, e isso é bem importante. Um dos verbetes que eu gosto muito da Conscienciologia, da enciclopédia, é o verbete que chama ortotes, que é, na verdade, uma técnica em que a pessoa ela quer usar ortopensenicamente, né, os pensenes de forma exata, bem aplicada no dia a dia dela. Nisso, ela está se encantuando a fazer o correto, ela está se encantuando pela cosmoética, pela autocosmoeticologia, para aplicar a sua pensenidade o mais correto possível. Isso é extremamente terapêutico, extremamente desafiador, porque é o seguinte, olha, eu já tenho esse nível de maturidade, então eu vou ser autoimperdoador comigo, no sentido de não me deixar levar por uma pensenidade mais baixa do que o padrão que eu já posso ter. Isso é extremamente consciencioterápico, extremamente de reciclagem. Então, assim, não, isso é importante, porque a consciencioterapia não é só você mergulhar nos trafares. Importante, tem que ver o lado pior, a nossa baratrosfera, de onde a gente vem, ok. Mas existe uma força de encantamento mesmo, da cosmoética, que é o seguinte, olha, você já banca isso aqui. E banca já isso aqui, e não é para você se sentir o tal. Você banca isso aqui, e é para você reverter a favor dos outros. Isso é extremamente... isso encantou a gente. E eu vejo que a consciencioterapia pela aplicação da cosmoética, a ortotes. Ok, muito bom. A Tereza Simon. Quer falar, Tereza? Então, eu acho que o Marcos... Boa tarde, pessoal, para quem eu ainda não tinha dado boa tarde. Eu acho que o Marcos tirou um pouco da minha dúvida a esse respeito, porque na escola, na pedagogia, quando o professor deseja que o aluno assimile aquele conhecimento, geralmente ele vai passando exercícios até ele perceber que os alunos já estão em prontidão para realmente, além de assimilar, aplicar, né, o conhecimento que recebeu. E aí, nessa aula de hoje, nesse trabalho de hoje, eu fiquei assim pensando qual seria o aspecto mesmo, o eneograma, ou eneagrama, não sei se a palavra está correta, do autodeterminação. Mas o Marcos parece que conseguiu assim, clarear para mim essa questão. Porque tem situações que, por mais que a gente pense que está entendendo, na realidade falta muito para entender, né? Então, a prontidão ainda está muito distante. Aí, se alguém pudesse esclarecer melhor, eu gostaria de ter essa resposta. Quer falar, Marco, alguma coisa? Eu lembrei, Tereza, de um livro de um pedagogo francês do início do século XX, chamado Gilles Payot. Eu posso escrever aqui. O nome dele é O Trabalho Intelectual e a Vontade. Eu gostei muito desse livro.
ele fala muito sobre essa questão de esforço atrelado com a pessoa utilizar o capital intelectual que ela tem, essa energia não passiva, energia ativa, dentro de uma determinada situação, em que ela, através da alegria do aprendizado, ela consegue fazer um ciclo virtuoso dela aprender mais e ir fazendo essa... Eu acho um livro muito interessante, você me lembrou um pouco sobre isso, assim. Enquanto você falava, nossa, é um livro que eu gosto muito, entendeu? Então, é o trabalho intelectual e a vontade. Tem um outro livro dele que é a Educação da Vontade, porque ele já lá no século XIX, final do século XIX, ele falava sobre essa questão da pessoa treinar a vontade. E ela treinar a vontade através de um processo de cultivo da satisfação pessoal com a experiência. Então, por exemplo, ela tem uma experiência bem-sucedida de aprendizado, então ela cultiva essa satisfação pessoal. Isso eu faço muita correlação com alguma coisa relacionada com a motivação, trabalho e lazer, entendeu? Porque ainda se vê muita condição de ser determinado, de sacrificialismo, que era um termo também usado, mas um sacrificialismo, abnegação cosmoética, como uma coisa assim torturante. E parece que o caminho é, mais uma vez, motivação, trabalho, lazer. É esse processo em que você se motiva com o teu trabalho, aquilo é como um lazer para você, é gostoso. Tem várias teorias do flow sobre isso. Aliás, o Mihaly até dessomou agora no final de outubro. Mihaly foi o psicólogo que criou a teoria do flow, e que fala justamente sobre isso. Você fica tão absorto numa atividade, aí no caso pode ser uma atividade intelectual, que a gente está comentando, ou uma atividade assistencial, mas a atividade em si, você perde a noção do tempo, você entra num estágio de concentração absoluta, você funde o eu com o todo, e você fica completamente absorvido naquela atividade com alto nível de produtividade. Isso parece ser, quando eu falo do flow, estou falando de ciência convencional. E quando eu falo do Júlio Paiô, estou falando também de ciência convencional. A gente pode trazer uma ampliação desse contexto quando a gente fala de euforim, quando a gente fala de assistência, quando a gente fala de amparo, porque parece que o processo do esforço ele é baseado por isso, não por um senso de dever sacrificado, mas assim, a condição da pessoa está alegre, está no estado de alegria mental somática, desenvolvendo aquele esforço. Isso. Interassistência, né? Seria interassistência, o desenrolar do fato leva à compreensão da interassistência, né? Porque todos precisamos de mudar de alguma forma, né? Nossos traços. Muito legal sua resposta. Eu gostaria só de pedir o Eduardo, não sei se lá no site do CAEC, esses slides seu vai estar, o Eduardo? Eu posso mandar no WhatsApp, não é? Ah, por Mando lá favor, pro porque WhatsApp. exatamente, eu senti falta quando a Neide falou do autor que você citou, e aí como eu não tinha mais acesso ao slide, eu falei, agora não perdi, né, a oportunidade de... Obrigada aí, Neide, pela assistência, viu? Obrigada aí vocês, foi muito boa a resposta, gente. Esses dois autores, Neide e Teresa, eles estão vivos, e inclusive se você pegar na internet, tem palestras muito interessantes. Essa teoria da autodeterminação é de 1985, então é mais ou menos recente, né? E assim, é interessante, só fazendo um parênteses, como tem material para a gente resgatar das ciências convencionais que podem enriquecer a nossa visão conscienciológica, né? Cada um na sua área, né? Eu nem sou dessa área. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode pegar e você observa o seguinte, às vezes, esses autores, eles estudam bem, fazem muita pesquisa, só que eles chegam num teto. Esse teto é a cosmoética. Esse teto é o parapsiquismo. Esse teto é a evoluciologia.
Então, você pega um negócio quase pronto, né? Você pega um estudo já feito e você dá só aquele salto. O Valdo falava uma coisa muito interessante para a gente, assim, vocês estão com a faca e o queijo na mão, porque é a primeira turma de pesquisadores da Conscienciologia. Então, qualquer coisa que a gente expanda é um averpom. Então, assim, isso é um exemplo, né? Eu estou falando muita coisa que a gente pega da Conscienciologia e vai estudar, a gente acha que está novo, nossa, e às vezes tem muita coisa já estudada, já trabalhada. Esse é um exemplo, né? Se você me permite, Eduardo, uma intervenção nesse momento, né? Inclusive, estudos que foram feitos no passado, artigos escritos no passado, podem ser relidos, você pode fazer uma releitura sobre a ótica da Conscienciologia, e aí sim você tem essa expansão, né? Então, algumas pessoas têm resistência a isso, acham que não, a gente tem que fazer pesquisa, pesquisar tudo do zero, mas a gente vai desperdiçar um oceano de informações que existem aí, que a gente pode trabalhar e extrair dali informações para nos ajudarem. Dou, por exemplo, o exemplo da questão do sonho lúcido, né? Diariamente são publicados dezenas de artigos científicos sobre sonhos lúcidos. Muitos deles, se você for espremer ali, não sai nada, não tem nada de que a gente já não saiba. Mas, em meio a tantos artigos, certamente vão ter algumas descobertas ali que eles fazem com experimentos, com medições, e a gente pode tirar alguma coisa dali. A gente tem que ter, né, César, o discernimento para buscar na fonte o que interessa e para liquidar com o que não interessa, que às vezes isso é que é o mais difícil. Porque às vezes você vê aí fala, nossa, olha que trabalhão, mas às vezes aquilo não é, por exemplo, cosmoético, como a gente estava falando. E aí, sem piedade alguma, a gente tem que ter autodeterminação cosmoética de acabar com, isso aqui não me interessa. Não, isso não me interessa. Outra coisa, o curso intermissivo fez isso muito com a gente, né? É a impactoterapia e a destruição cosmoética, né? Acho que tem um nome, destruição cosmoética, acho que sim, né? Então, a gente acaba com isso, cosmoeticamente, joga fora o que não presta, né? Então, assim, tem muita coisa da Conscienciologia que realmente é nova, é zero, nunca foi falada, e outra coisa, não tem referência porque faltava o parapsiquismo, faltava a experiência projetiva, como você lembrou bem. É isso aí. Mas, olha, você sabe que é uma coisa que eu penso, viu? O professor Valdo, ele escreveu aquilo que ele tinha de memória do Zéfiro, do curso intermissivo, das pesquisas dele de Comunex avançada. Cabe a nós, César, fazer essa expansão e esse link. E isso é um trabalhão, né? Porque você vê, às vezes, assim, vamos supor, o René é psicólogo. Às vezes ele vai ter muito mais facilidade de pegar essa teoria da autodeterminação, de fazer o link lá do contínuo, do que interessa, não, com a autodeterminação cosmoética. Às vezes eu vou ter facilidade de fazer em outra área, que é a minha área. Então, né, são cabeças diferentes, vão ter aberturas em áreas diferentes. E até no sentido que o Marco colocou muito bem aí, o trabalho do intelectual e a vontade, porque às vezes é a própria consciência do passado que está expandindo o conhecimento atual dela, né? Que ela, na época, ela não teve aquela condição, mas agora ela tem. Então, quando a gente tem o preconceito contra a ciência convencional, e eu falo isso porque eu entrei na época que a Conscienciologia tinha muita gente com esses preconceitos, né? Anti-religião, anti-ciência convencional e outros anti. Então, hoje a gente já está no caminho entendendo que não é por aí, é aproveitar de tudo, peneirar e fazer o melhor daquilo que a gente acha que está na frente, né? Você falou muito bem. Por exemplo, a boa Conscienciologia não tem preconceito com nada. Eu acho que tem a boa Conscienciologia, sim, é majoritária. Agora, você deu um bom exemplo, que é o seguinte: a religião talvez seja um exemplo daquilo que a gente tem que jogar fora no lixo mesmo. Joga fora no lixo. Essa talvez, se não se aproveite nada, né? E outra coisa, nem perde tempo buscando, porque é aquela coisa da gente conseguir analisar por atacado. Às vezes tem uma coisa que interessa, mas isso já não é mais o prioritário agora,
sabe? O prioritário é outra coisa. Vamos pensar no evoluciólogo, vamos pensar nos megacons, vamos pensar na cosmoética, que a gente ganha mais. E a gente aproveita mais o nosso tempo. A gente tem que pensar nisso também, né, Tereza? Ficar também remoendo e fazendo muito estado da arte, que é o nome disso, às vezes é bom, mas às vezes não é o prioritário. Mas eu estou dando o exemplo do professor Valdo. Ele não parou para ficar lendo os tratados antigos, não, ele escreveu a ponta do Zéfiro. E olha, que bom que ele fez isso, né? Porque a gente pode pegar aquilo que tem de verdade relativa de ponta. De ponta, exato. Obrigado, gente. Ok, pessoal? A gente Renê falou, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, porque já deu horário aqui, O Renê falamos está na bastante. lista aí. Hã? O Renê está na lista ainda. Bom, Renê, é Esperando. contigo. Não, pode encerrar. Não, por favor, agora quero te ouvir. Eu só queria frisar que eu achei muito legal, pensando agora, depois da resposta do Marco, né, super profunda, de que a cosmoética é curativa, lembrando dos seus slides do começo, Eduardo, falando sobre a motivação, a importância que é colocar a motivação no processo da autodeterminação, né? Porque a gente pode fazer a mesma coisa com motivações diferentes. E, no final das contas, a motivação conta muito para o quanto a gente vai conseguir ser determinado e o quanto vai ser cosmoético. Porque se a motivação não é clara, se a intenção não é clara, a gente pode estar fazendo por ganhos secundários. Mas quando a intenção é clara, quando a motivação é clara, eu fiquei lembrando desse processo de megacons, né? Quando a gente começa a recuperar esses cons magnos, não vem só a ideia, vem o sentimento e a energia que nos conecta nesse maxi-mecanismo interassistencial, né? Então, os megacons ajudam a gente a alinhar de forma cosmoética a nossa motivação para que as ações realmente sigam esse fluxo interassistencial. É isso. Não, você lembrou muito bem, é um bom gancho para a gente terminar, né, Renê? Porque é o seguinte, em relação à motivação, quem fez o curso intermissivo, quem considera e reconhece que fez o curso intermissivo, já tem um atestado de autodeterminação cosmoética razoável. Então, isso a gente deve, né, não deve jogar isso fora, porque para entrar no curso intermissivo, para fazer, para até ser chamado, e para depois vir para a ProEx aqui, isso demanda autodeterminação, e essa determinação é cosmoética. Então, a gente deve levar isso e valorizar esse nosso traço da nossa personalidade de todos nós aqui. Ok, pessoal? Então, olha, muito obrigado a todos, desejo aí uma ótima semana e até o sábado que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde.